Vivemos em uma época em que as pessoas emitem opiniões o tempo todo. Basta abrir uma rede social e você se encontrará com milhares de afirmações sendo feitas com absoluta convicção. Ah, quem enriquece é desonesto. Ah, quem vende cursos nas redes sociais, na internet, é porque não conseguiu ter sucesso de verdade. Ah, quem aparece muito na internet é uma pessoa que só está querendo chamar a atenção. Essas frases, elas parecem apenas omitir uma opinião. Parece que elas estão descrevendo o mundo como é. Mas existe uma pergunta muito mais importante por trás. E se essas frases não estivessem descrevendo a realidade? E se elas estivessem mesmo construindo a realidade de quem as pronuncia? Essa é uma ideia profundamente transformadora e no vídeo de hoje vamos refletir um pouco sobre ela. Eu sou Diego Faustini e esse é o meu humilde canal. Sejam bem-vindos. E já deixa o seu like aí, que eu garanto a você não vai se arrepender. E aí, bora bater um papo? Dias vêm e dias vão e uma coisa que precisamos compreender é que aquilo que acreditamos não influencia apenas a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta, mas influencia também nas oportunidades que conseguimos enxergar, reconhecer dentro desse mundo. Nós acostumamos a imaginar que a nossa mente funciona como uma espécie de câmera, como se registrasse os fatos ali de maneira objetiva. Mas, na verdade, a nossa mente funciona muito mais como uma espécie de filtro. Ela seleciona, ela interpreta, ela organiza, ela adiciona ou elimina informações e faz tudo isso antes mesmo que percebamos. É por isso que duas pessoas elas podem viver exatamente a mesma situação e sair daquela situação com conclusões completamente distintas. O mundo continua sendo o mesmo. O que é que muda? Muda a estrutura mental através da qual ele foi interpretado pelas duas pessoas. Recentemente, eu encontrei uma pessoa fazendo uma afirmação que, digamos que é bastante comum nas redes sociais. Ela dizia o seguinte: quem vende curso, algo assim, quem vende curso é porque fracassou na profissão. À primeira vista, parece apenas uma crítica. E é comum, como eu falei, mas se você observar com atenção, você perceberá algo muito mais profundo nisso. Porque essa frase ela não está apenas julgando outras pessoas. Ela está estabelecendo uma regra sobre como o mundo funciona. E toda regra que você cria para explicar a realidade, inevitavelmente ela acaba explicando a sua própria vida. Pense nas consequências. Se essa pessoa, imagina comigo, que falou isso, se ela realmente acredita nessa ideia, o que é que acontecerá com ela quando surgir um curso que possa acelerar a sua carreira, fazer ela mudar de vida? Provavelmente ela não irá nem considerar fazer esse curso. Ela não vai nem analisar o conteúdo. Ela não quer saber dos resultados, nem perguntará quem produziu aquele curso. Ela simplesmente vai descartar tudo antes mesmo de investigar se é certo ou errado. E perceba o que acontece. Acontece a limitação, e a limitação não veio por meio da realidade, ela veio por meio da crença que essa pessoa tem. Agora imagine algo ainda mais interessante. Imagine que depois de ver esse comentário e descobrir que essa pessoa era uma psicóloga. Isso torna a situação quase que paradoxal, porque é perfeitamente possível que daqui a alguns anos essa pessoa desenvolva um excelente método terapêutico e talvez centenas de pacientes dela peçam que ela transforme esse método em uma espécie de conhecimento para ser compartilhado por meio da internet em geral.
Só que existe um problema com isso. Essa psicóloga ela terá de enfrentar uma pergunta extremamente desconfortável para ela. Se eu criar um curso, eu estarei me tornando exatamente aquilo que eu critiquei há tanto tempo? Você percebe a armadilha que ela se meteu? Ela construiu uma identidade baseada em uma afirmação absoluta. E agora, essa identidade está limitando as próprias possibilidades dela de ter um sucesso. É assim que muitas pessoas vivem. Não presas pelas circunstâncias, mas pelas histórias que contam para si mesmas. Existe um fenômeno conhecido na psicologia que ele é chamado de viés de confirmação. Ele descreve a nossa tendência natural de procurar evidências que confirmem aquilo em que já acreditamos. Isso significa que nossas crenças não apenas influenciam nossas conclusões, elas influenciam também aquilo que conseguimos perceber. Agora imagine alguém convencido de que pessoas ricas são desonestas. Sempre que encontrar um empresário corrupto, ela vai dizer: tá vendo? Eu não avisei, eu sabia. Mas quando ela encontrar empresários honestos, empregando milhares de pessoas, gerando riqueza para o nosso país e solucionando os mais diversos problemas reais, a sua mente simplesmente minimizará esses exemplos. Exatamente porque eles são ruins para ela, ruins para a sua crença. Mas porque eles não se encaixam na narrativa que essa pessoa decidiu defender na sua crença, então ela simplesmente ignora. E pouco a pouco a crença deixa de ser apenas uma hipótese e passa a ser uma lente pela qual essa pessoa passa a enxergar o mundo à sua volta. E quem olha o mundo através de uma lente dessa forma, durante muito tempo, acaba se esquecendo de que está usando uma. E talvez esse seja um dos maiores desafios da maturidade intelectual. Reconhecer aquilo que chamamos de realidade, muitas vezes é apenas uma interpretação que nunca tivemos coragem de questionar. Porque é muito mais fácil criticar quem pensa diferente de nós. E é muito mais difícil investigar as nossas próprias certezas. Porque isso exige humildade. E humildade intelectual não significa pensar menos de si mesmo. Significa admitir que nenhuma das nossas ideias está acima da realidade. E essa postura muda completamente a maneira como a pessoa aprende. Ela deixa de perguntar como posso provar que eu estou certo e começa a perguntar o que eu estou deixando de enxergar nessa situação. E essa simples mudança, ela altera toda a trajetória de vida de uma pessoa, positivamente. As pessoas que mais evoluem não são aquelas que têm todas as respostas. Não são elas. Mas aquelas que fazem as melhores perguntas. Porque elas compreendem que crescer vai exigir abandonar versões antigas de si mesmas. E abandonar uma crença pode ser doloroso no início. Porque crenças não são apenas ideias, elas fazem parte de quem eu sou, de quem você é, da nossa identidade. Quando uma crença cai, sentimos como se uma parte de nós estivesse sendo ameaçada. E talvez seja por isso que tantas pessoas defendam opiniões com tanta intensidade, com tanto fervor nas redes sociais. Não estão apenas protegendo uma ideia, estão protegendo quem elas realmente acreditam ser. Por isso é diferente. Mas existe um preço. Quanto mais rígida for a sua identidade, menor será a sua capacidade de aprender. Quanto menor sua capacidade de aprender, menor será a sua capacidade, digamos, de se adaptar.
E em um mundo que muda constantemente, esse tipo de rigidez costuma cobrar um preço muito alto. Agora, faça um exercício. Pense nas frases que você mais repete. Ah, o mercado está muito saturado. Ninguém valoriza o meu trabalho. É impossível crescer nos dias de hoje. Todo mundo já faz isso. Quem aparece muito na internet só quer saber de fama, só quer ser conhecido. E pergunte a si mesmo, será que essas frases, elas descrevem a realidade? Ou elas descrevem apenas a minha maneira, a maneira como eu escolhi de enxergar essa realidade? Pense nisso, porque essa diferença muda tudo. Se uma crença é falsa, ela continuará produzindo consequências verdadeiras, mesmo que seja falsa. Você deixará de agir, deixará de aprender, deixará de aproveitar as oportunidades. E tudo isso enquanto acredita estar apenas sendo sincero, porém errado. Talvez a maior prisão que exista não seja feita de muros, talvez seja feita de certezas. Certezas essas que nunca foram examinadas por você. Certezas que foram herdadas da família, da cultura, dos amigos, das redes sociais, enfim. Certezas que foram repetidas tantas e tantas vezes que passaram a parecer fatos. Mas crescer de verdade exige coragem. Coragem para admitir que talvez algumas das histórias que contamos para nós mesmos estejam erradas. Porque uma vida extraordinária dificilmente é construída por alguém que insiste em enxergar o mundo exatamente da mesma maneira durante décadas. E o extraordinário pode ser comum, ter uma vida comum. O desenvolvimento pessoal começa exatamente quando você decide trocar opiniões automáticas por investigações honestas sobre você e não sobre o outro. Quando substitui julgamentos aos outros por curiosidade sobre você. Quando prefere compreender em vez de simplesmente reagir. E no final das contas, a realidade da sua vida será profundamente, digamos que influenciada pela qualidade das perguntas que você faz das crenças que decide manter. Então, antes de defender qualquer ideia com absoluta convicção, se degladiando na internet com outras pessoas, faça a última pergunta. Essa maneira de enxergar o mundo, ela está expandindo a minha capacidade de viver? Ou ela está reduzindo silenciosamente as possibilidades que existem diante de mim? Ela abre portas ou ela fecha portas? Porque muitas vezes a diferença entre uma vida limitada e uma vida de crescimento não está nas oportunidades que aparecem. Está nas crenças que determinam quais delas você consegue enxergar. E se esse vídeo fez você refletir de alguma forma, escreva aqui nos comentários qual crença você já abandonou ao longo da sua vida e como isso mudou para melhor a sua maneira de pensar sobre o mundo. Às vezes, uma única ideia que foi revista com honestidade é suficiente para transformar completamente o rumo da sua caminhada. Ah, e não esquece, hein? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas e Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.